Você, massoterapeuta, já saiu de um atendimento cansada, triste, parecendo que você está carregando o problema do seu cliente? Pois é, eu já saí de vários atendimentos dessa maneira. Porém, ao longo da minha caminhada, eu aprendi a ter inteligência emocional. E eu gostaria de falar hoje aqui com vocês sobre isso, inteligência emocional na massoterapia. Meu nome é Marta Moura, e eu trabalho como massoterapeuta há 21 anos. Já estou aí na maioridade dentro da massoterapia. E eu achei esse tema, essa questão bem pertinente, né? Eu listei aqui, fiz uma colinha, listei aqui alguns pontos e gostaria de trocar essas figurinhas com vocês, tá? E aí, já saiu de atendimento dessa maneira? Por quê? O cliente, às vezes, ele chega até nós, ele muito mais além de problemas apenas físicos. Ah, Marta, mas isso daí não é meu problema. É o seu problema. Lembra lá nas 10 responsabilidades a respeito de nós prestarmos um atendimento humanizado? Que não é somente a técnica em si, né? É muito importante, é a base, é a estrutura, é o alicerce, né? Você saber bem as técnicas, a anatomia, a fisiologia, todas essas coisas, mas existem muitas coisas que englobam aí, empacotam um atendimento de massoterapia. E umas dessas que vai aí dentro desse pacotinho é o que? Inteligência emocional. O cliente às vezes chega até nós muito além de problemas apenas físicos. Às vezes ele chega até nós com problemas emocionais, problemas familiares, questões financeiras, medos, insegurança. E às vezes, no meio do atendimento, ele vai falar todas essas coisas para você. E aí, eu tenho um lema que eu levo para a vida, que é o quê? Não faça com o outro aquilo que você não gostaria que fizesse com você. E aí a gente pode trocar, virar o outro lado da moeda e dizer assim: faça um com o outro aquilo que você gostaria que fizesse com você. Você gostaria de ter um atendimento humanizado, personalizado, né? E o nosso atendimento humanizado, personalizado, vem ali junto, traz consigo a empatia. E o que que é, Marta, a empatia? A empatia é, né, você se colocar no lugar do outro. E com isso a empatia, né, é de extrema importância nesse caso, mas não que isso não significa que você vai resolver o problema do seu cliente, não. Mas você vai ter uma escuta ativa, uma escuta com respeito, uma escuta que você demonstre que realmente você está ali, né? Você está ouvindo com. Como que eu posso dizer? Que você está ouvindo com interesse, né? E um interesse genuíno, se colocando no lugar daquela pessoa. Hoje, por exemplo, eu tive um atendimento de uma cliente. Eu conheci essa cliente, assim, de vista, porque ela sempre estava ali no centro comercial onde eu trabalho. E às vezes a gente trocava uma palavrinha ou outra, bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje ela veio fazer uma massagem, assim, só de tronco, 30 minutos. Mas nesses 30 minutos, né, que sempre se estende um pouco, não sei como que é o seu atendimento, mas no meu caso eu sempre deixo ali 20 minutos de diferença um do outro quando eu posso. E nisso ela veio porque ela estava precisando de quê? Não, isso não significa que ela não estava com problema físico, problema na musculatura, contratura, tinha tudo isso. Mas ela queria falar.
ela queria um acolhimento. E o título do nosso atendimento, do nosso vídeo de hoje é Inteligência Emocional na Massoterapia. Acolher, você acolher aquela pessoa, mas não absorver. Gente, se eu contar para vocês quantas vezes não cabe nos dedos da minha mão, nem dos meus pés, se a gente for colocar. Quantas vezes que eu me envolvi assim, ouvi e absorvi aquilo. Carreguei aquele problema que não era meu por um longo período, tá? Então, a gente precisa saber separar o acolhimento e a absorção. O acolhimento e pegar para mim o problema que não é meu e tentar resolver. Esse não é a questão do acolher, tá? Acolher não é você pegar para si o problema que não é seu, tá? Nós vamos fazer um atendimento personalizado. E como que é, Marta, esse atendimento personalizado? Esse atendimento personalizado é um atendimento com escuta ativa, um atendimento com humanidade. Um atendimento onde eu vou colocar o quê? Que vem ali dentro do pacotinho o quê? A empatia, se colocar no lugar do outro. Que também a gente pode traduzir como: não faça com o outro aquilo que você não gostaria que fizesse com você, ou façam com o outro aquilo que você gostaria que fizessem com você. Entendeu? É isso. Então, além de todas as técnicas, né, que nós carregamos, a gente também tem uma grande responsabilidade, que é acolher. A gente pode salvar, né, uma pessoa por apenas ouvir. Ouvir com interesse genuíno e com respeito, sem julgamentos. Tá bem? Aí, quando eu falo, vou pegar aqui minha colinha, porque é bem extensa. Quando eu falo em ouvir, quando eu falo em acolhimento, eu não estou falando que você tem que resolver esse problema, porque você não tem. Você não tem que resolver o problema da vida do cliente. Você apenas tem que fazer com que ele se sinta respeitado, se sinta visto por você, se sinta, porque a partir do momento que você ouve, você acolhe. A pessoa sente que você está ouvindo com respeito, com interesse genuíno, e isso para ela já é de grande importância. Você pode salvar a vida de uma pessoa com empatia, com escutativa, sabe? Às vezes me foge as palavras, gente. O erro não é ser empático, né? A gente tem que se colocar no lugar do outro. Mas o erro é a gente absorver. E eu já cometi esse erro, como eu disse aqui, que não dá pra. Ó, os dedos das minhas mãos, dos meus pés, ainda falta. Por quê? Eu já cheguei quase a sentar lá do lado da maca do lado da pessoa, e colocar a mão no ombro e chorar junto, sabe? Por um problema que também não dá, não cabe a mim julgar assim o grau, porque cada um sente de uma maneira o mesmo problema passado por duas pessoas diferentes, cada um vai reagir de uma maneira diferente. Não são todas as pessoas que têm o mesmo nível de resistência, de resiliência, né? Então a gente tem que respeitar a pessoa. Ai, tá chorando por isso. Ai, tá triste por isso. Não. Cada um tem uma maneira de sentir, cada um tem uma maneira de reagir aos problemas. Então, nosso trabalho aqui é empatia. Isso não significa que nós vamos resolver o problema do cliente, sempre batendo nessa tecla. E o problema também, a empatia é maravilhosa, né? Problema aqui, do que nós estamos falando é o quê? A absorção.
Você tem que saber separar as coisas, tá? Tem que separar ali como o joio do trigo, tá bom? E como que a gente faz isso? Geralmente a gente ouve as histórias, aí é que a gente faz? Leva a história para casa, fica pensando na história do cliente. Pelo menos eu fazia isso, tá? Levava a história para casa assim, né? Dentro da minha cachola aqui. A história do cliente já tava com triplex dentro da minha cabeça e eu carregando aquela carga, querendo saber o que aconteceu, querendo saber, oh meu Deus, às vezes. E a gente também tem que ser imparcial, tá, gente? Uma coisa que eu tenho pavor das pessoas é você ouvir uma história e você olhar para a pessoa com a lente daquela pessoa. A pessoa te contou uma coisa, você está olhando para a pessoa que ela desceu o cacete, malhou Judas, com a lente dela, sendo que você não conhece nenhum lado da história. Então a gente não pode fazer isso, tá? E você também não pode, de forma alguma, em hipótese alguma, se sentir responsável por situações que não são suas. Como diz a Márcia Sensitiva, para de ser louca. Para de ser louca. Você não é responsável pelas situações que não são suas. Empatia não é você pegar o problema do outro para si. É você se colocar no lugar do outro, tentar entender o outro, mas não pegar o problema do outro para si. Tá bem? E se a gente fizer isso, o que a gente vai fazer? Se eu pegar o problema do outro para mim, se eu levar a história do cliente para casa, se eu ficar com aquilo na cabeça o tempo todo, o que vai acontecer? Com o Moá, com você, o que vai acontecer? Nós vamos acabar nos desgastando por algo que não é nosso. É isso aí, por algo que não é seu. E vamos lá. Acolher sem carregar. Você pode usar algumas frases que eu. A gente vai passando o tempo, a gente, né? Eu tenho uma amiga que ela trabalha com depilação, com unha. E aí quando a cliente começa a falar muita coisa assim, e ela uma vez falando, ela falou assim, olha, problema não paga boleto, né? Vamos mudar o assunto, porque tem muita coisa boa pra gente viver. Só que assim, às vezes a pessoa precisa falar, né? Então aqui eu tenho aqui algumas frases. O que você pode usar como frase para dar uma compensada? Eu compreendo o que você está sentindo. E às vezes você não está mentindo. Aliás, você não pode não estar mentindo. Você vai escolher uma dessas para não mentir, porque mentir não é legal, tá? Então, você pode usar, eu compreendo o que você está sentindo. Você pode usar, imagino que isso esteja sendo difícil para você. Ó, então você pode usar, eu compreendo o que você está sentindo. Eu imagino que isso está sendo difícil para você. Espero que você encontre o melhor caminho para essa situação, tá? E aí, se você vê que o negócio tá muito ladeira abaixo, assim, tipo, ladeira abaixo, você vai sugerir que a pessoa procure um profissional responsável. Tipo, psicólogo a priori, porque aí depois o psicólogo que vai encaminhar se precisa ou não para um psiquiatra, tá bom? Mas não se mete com essas doideiras aí, não, de ficar dando a receitinha da vovó, não, tá? E aí, tudo isso, né, você não vai nunca, em momento algum, se colocar ali como um terapeuta emocional, tá? E a gente também tem que estabelecer limites saudáveis entre nós e o cliente. E quais são? Quais são, Marta, esses limites saudáveis? Eu listei aqui também. Então, o problema, olha os limites para você conseguir separar algumas coisas. O problema é do seu cliente, não seu. O seu papel qual é?
Eu bati aqui muito. Seu papel é oferecer um atendimento profissional e humanizado, com empatia, se colocando ali no lugar do cliente, fazendo com ele aquilo que você gostaria que fizesse com você, ouvindo a pessoa sem preconceito, com respeito e ouvindo com interesse genuíno, né? Ouvindo com interesse genuíno, com respeito, tá? Sem julgamento, porque o problema, lembra, não é seu. E você também não é nenhum juiz, né, gente? Vamos combinar. E você ajuda, a nossa ajuda, muitas das vezes também, você pode ter tido já esse tipo de experiência, que o nosso atendimento, que a nossa ajuda, no caso ali no atendimento, é com a nossa presença, né? A nossa presença ajuda. O nosso trabalho ajuda. O nosso atendimento ajuda. Tá bom? É isso. Resumindo, é isso. Não absorver problema que não é seu. Não absorver problema do seu cliente. Ter ali um limite saudável. Estabelecer, né? Um limite saudável. Hoje, por exemplo, eu sou muito do abraço, tá? Eu sou muito do abraço, sou muito do beijo. Embora essa senhora que eu atendi hoje, que trouxe consigo alguns problemas, que queria um ouvido, eu ouvi, acolhi e abracei. Dei um abraço. Porque o abraço também cura muito. Não tô dizendo que você tenha que abraçar, sair abraçando seus clientes, não. Tô dizendo que eu, Marta, eu sou do abraço. Eu gosto de abraçar, eu gosto de gente. Gente, eu gosto de gente. Eu gosto de gente, eu gosto de velhinho, de criança, de todo mundo, de adulto, de todo mundo. E eu gosto de história de vida, eu gosto de ouvir as pessoas, eu gosto, eu gosto. Eu gosto de abraçar, então não tô dizendo que você tenha que fazer isso que eu faço. Mas eu, Marta, gosto. Então aqui, é errado você ter empatia com o seu cliente? Fala aí. É? Não, não é errado você ser empático. O errado é você absorver o problema do seu cliente. O errado é você levar o problema do cliente para casa. É ficar pensando o tempo todo no problema do cliente, tá? É você se sentir responsável pelo problema do cliente. E quem já fez isso muitas, muitas, muitas e muitas vezes? Eu já fiz isso muitas e muitas e muitas vezes. Depois de um certo tempo, a gente vai criando maturidade, né? E essa maturidade me fez, assim, foi assim, olha, um virar de chaves na minha vida, tá? Foi paulatinamente, mas eu consegui. Para vocês terem uma ideia, eu vou contar aqui pra gente terminar. Eu, bem lá nos primórdios, mesmo nos primórdios, quando eu trabalhei lá no veraneio, que eu disse pra vocês, bem no início, que eu só fazia cagada naquela época, sabia as manobras, mas ainda não sabia muita coisa, assim, não sabia encontrar lá um ponto de, de contratura, de dor, não sabia nada disso. Aliás, sabia, mas não prática. A prática é diferente da teoria, né? Então eu estava ali. Eu fui atender uma pessoa, mas eu era, ó, nessa época eu já era ótima em drenagem. Drenagem eu sempre fui maravilhosa. Modéstias à parte. Então, é, eu era boa em drenagem, fui fazer uma drenagem numa senhora. Era uma época de festas, né? Fim de ano. Não, fim de ano não. Era época. Sim, fim de ano. Era época que ia entrar o ano novo, verãozão no Brasil. E aí, essa cliente veio, ela já tinha feito uma massagem anteriormente. Foi com um outro colega que estava lá no spa esse dia. E esse dia eu estava no spa. Porque um dia eu ficava no spa
e outro dia ficava no quiosque no shopping, tá? E aí, eu fiquei no spa aquele dia e fui atender essa cliente, ela chegou, gente, é sério, chegou assim, bem caída, caída mesmo, assim. E aí, no atendimento, ela me contou todo o problema. Eu falei assim, olha, eu sempre falo, gente, relaxa, porque quem conversa na terapia, aliás, no atendimento, na massagem, parece que o tempo fica bem curtinho. Eu sempre falo, olha, se você ficar quietinha, assim, se você curtir, né, relaxar bem, você vai. A massagem vai parecer que é um tempo muito maior do que se você ficar conversando. Se você ficar conversando, você não vai ver nem a massagem passar. Mas essa cliente passou, contou todos os problemas dela e tal. E aí eu só ouvindo, e eu acabei de atender a mulher levantou da maca, ó, zero bala, maravilhosa. E aí, o que aconteceu? Eu fui até a recepção com ela. Eu fiquei ali, porque eu não tinha nenhum atendimento logo após. Eu fiquei ali esperando ela sair, ela deu tchau. Meu, sem mentira nenhuma. Ela saiu. A recepção era muito grande, sabe? A hora que ela saiu pela porta e virou, que eu não a vi mais, me deu uma dor de estômago tão infeliz que eu fiquei 4 dias. 4 dias com o estômago doendo. Você acredita num negócio desse? Então, assim, não absorva aquilo que não é seu, tá? Ema, cada um com seus problemas, sim, mas seja empático, ouça, mas não absorva, não pegue para você aquilo que não é seu, tá? Porque isso pode e vai, escuta o que eu tô te falando, te adoecer, tá bom? Então, inteligência emocional na massoterapia. Acolher sem absorver. Seja empático, preste um atendimento humanizado, personalizado, maravilhoso, espetacular. Porém, não absorva. Um grande beijo, Deus te abençoe e te guarde.